Olá, então vamos dar continuidade a essa aula onde a gente está falando sobre as forças que são proporcionais ao inverso do quadrado da distância. Na última videoaula a gente acabou concluindo que a equação da trajetória das partículas sobre a ação de forças centrais são trajetórias que obedecem às secções cônicas. Então são cônicas, são parábolas, hipérboles, elipses. A gente obteve inclusive a equação da cônica, só que a gente não sabe relacionar a excentricidade dessa cônica com as variáveis físicas, né, do problema, que no caso a energia, a massa, coisas do tipo. Então, nessa videoaula a gente vai estudar como que essa excentricidade é influenciada pelos fatores físicos e ver que isso está relacionado com o balanço energético, na verdade, do sistema. Então vamos lá. Primeiramente, vamos tentar uma ideia intuitiva aqui de como que a energia do sistema vai dizer para a gente que tipo de cônica que o movimento vai ser. A gente já sabe que aqui eu estou só escrevendo a expressão do potencial efetivo em termos da variável U e não de R, né? Mas só para a gente poder lidar com ele com mais facilidade. Mas lembre-se que o potencial depende de R, que é o inverso de U, né? E tem esse formato aqui, o potencial efetivo. Esse potencial aqui ele é zero em algum ponto, né? A gente calculou esse ponto onde ele vai ser zero. Igualando ele a zero, a gente chega nesse resultado que é R igual a A sobre 2. Lembrando que A, esse Azinho aqui, eu defini lá na última aula como sendo esse número aqui, né? E então o R para o qual isso aqui vai dar zero é metade do A. Além disso, eu posso querer saber onde é que a derivada desse potencial vai ser zero. Então, igualando a derivada a zero, eu resolvo essa equação e chego que esse potencial vai ser zero quando U for igual a 1 sobre A ou quando R for igual a A, né? Então, no ponto R igual a A, por isso que o A é um ponto tão importante, corresponde ao ponto de mínimo de energia. E esse valor mínimo de energia, que eu vou chamar de U grande, ele é o valor do potencial nesse ponto A, né? Que a gente pode calcular, inclusive, e dar K sobre 2A. Número negativo. O K é um número negativo, né? Então, o potencial é um número negativo. Então, esse é o valor mínimo de energia possível para um sistema desses. Então, o que acontece? Fixado esses valores aqui, né, o valor mínimo de energia e o valor A, o que acontece quando a energia total do sistema é igual ao mínimo de energia da energia potencial? A gente já sabe que o movimento vai ser um movimento circular, né? E essa órbita aqui é uma órbita estável, inclusive, porque é um ponto de mínimo. Então, quando a energia for igual à energia mínima do sistema, a órbita que esse treco aqui vai descrever vai ser uma órbita circular. Agora, se a energia for um pouquinho maior do que a energia mínima, mas ainda assim menor do que zero, aí a gente tem dois pontos de retorno, né? O potencial ele vai anular, ele vai ser igual à energia total nesse ponto e nesse ponto. Quer dizer que tudo que estiver aqui para fora é proibido. O movimento ele só pode acontecer entre esses dois valores de R, entre esse valor menor até esse valor maior. Qual das cônicas que corresponde a essa função aqui? Onde o R pode assumir um valor pequeno até um valor grande, todos os valores intermediários. É o que a gente chama de elipse. Então, as elipses pressupõem um valor de mínimo e um valor de máximo, né, para o R. Então, quando a energia estiver nesse limite aqui, a gente tem uma trajetória elíptica. Quando a energia for igual a zero, exatamente igual a zero, zero é o valor para o qual o potencial vai tender quando ele chegar lá no infinito. Então, se a gente esperar chegar até lá no infinito, o potencial ele vai ser zero lá. Então, lá no infinito vai ser um ponto de retorno. A parábola é a cônica que possui essa propriedade, né? Ela tem um ponto de mínimo, mas não tem um ponto de máximo. O ponto de máximo dela está lá no infinito, né? E quando a energia for maior do que a energia do que zero, aí a gente vai ter uma condição onde o potencial nunca vai chegar nem perto dessa energia. Então a gente tem uma condição onde a função tem um ponto de mínimo, que é um ponto de retorno, mas também não tem um ponto de máximo. Isso corresponde às trajetórias que a gente chama de hiperbólicas. Então, os três possíveis níveis de energia vão dizer para mim que tipo de cônica que o movimento vai executar. Só que essa análise que eu estou fazendo é uma análise baseada no desenho do potencial. Não é nada formal isso aqui, a gente está tentando desenvolver uma intuição, né? Então, de acordo com a intuição, deve obedecer uma regra parecida com essa daqui.
Agora, como é que a gente consegue formalizar esse resultado e realmente mostrar quando é que as cônicas vão ser elipse, quando é que vão ser parábolas, quando é que vão ser hipérboles, etc. Bom, para isso a gente vai precisar olhar para a energia desses pontos aqui onde o potencial iguala a energia total. Esses pontos onde a energia total é igual ao potencial são chamados de ponto de retorno. Não só aqui, né? Quando a gente está aqui também, né? Esses são dois pontos de retorno. Então a gente vai ter que olhar para os pontos de retorno desse problema e calcular eles, porque eles vão ser os pontos de mínimo e de máximo dessa função. Então, igualando o potencial igual à energia mecânica, para a gente descobrir quais são esses pontos de retorno, a gente tem que resolver essa continha aqui, que é uma equação de segundo grau, né? Uma parábola com concavidade com polinômio de segundo grau, que a gente resolve usando a equação de Bhaskara, né? Eu vou só simplificar um pouquinho essa equação, ó, poder reescrever ela assim, ó, vou dividir todo mundo por L quadrado sobre M, né? E ela vai ficar assim. Lembrem-se que mk sobre L ao quadrado é 1 sobre A, que a gente tinha chamado antes, então isso simplifica um pouco a maneira de escrever essa equação. Então ela assume esse formato. Resolvendo a equação de segundo grau, usando a fórmula de Bhaskara e tudo mais, a gente chega nesse resultado, que o valor de U que faz essa fórmula aqui dar zero é U igual a essas duas possíveis raízes. Então note que U vai ter um valor de máximo e um valor de mínimo. O menor valor que o U pode ter é quando isso aqui for menos. E o maior valor que ele pode ter é quando isso aqui for mais. Né? Então tem um U mínimo e tem um U de máximo. Quando a gente estava falando, ó, esses dois números aqui, a gente chegou fazendo uma análise da energia do sistema. Quando a gente estava falando das cônicas, a gente, baseado numa análise de geometria, a gente chegou ao resultado de que o U também ia ter um valor mínimo e um valor de máximo, né? Só que dado em termos da excentricidade. Então aqui eu tenho os valores de mínimo e de máximo em termos da excentricidade. Aqui eu tenho os valores de mínimo e de máximo em termos da energia do sistema. Então, comparando essas equações, posso comparar tanto o primeiro quanto o segundo, tanto faz, né? O mínimo ou o máximo. Eu chego nessa conta aqui, a qual eu posso simplificar igualando essas duas coisas e ver como é que a excentricidade depende da energia mecânica. E fazendo essa substituição, eu chego nesse resultado, ó, que a excentricidade é uma função da energia que obedece a essa fórmula aqui. Ó. A excentricidade da cônica depende da energia mecânica de acordo com esta equação, que ainda pode ser reescrita, né? Lembrando que 2A sobre K é o valor mínimo da energia potencial. Deixa eu voltar aqui. Esse Uzão aqui é K sobre 2A, né? Então, voltando nessa expressão, eu posso ainda reescrever isso aqui assim, né? Como a raiz quadrada de 1 menos essa razão, a razão entre a energia máxima e a energia mínima. Desculpa, a razão entre a energia total e a energia mínima. Né? O gráfico dessa função, onde como que a excentricidade varia com a energia, é esse daqui. A gente pode ver claramente aqui o seguinte, ó, que quando a energia do sistema estiver entre o valor mínimo e o valor zero, a excentricidade vai assumir valores menores do que 1, né? Está antes do 1 aqui. Então isso corresponde ao que a gente chamava de elipse. Quando a excentricidade for maior do que o número 1, maior do que 1, então, quando a energia mecânica for maior que zero, a excentricidade vai ser maior do que 1, né? Então, olha só, sempre que a energia mecânica for positiva, maior que zero, a excentricidade vai estar acima do 1. Quando a energia mecânica for igual a zero, em particular, a gente tem a excentricidade igual a 1, que é esse ponto. Então, isso classifica pra gente quando é que é elipse, parábola e hipérbole, né? Então, essas são as conclusões, que são as mesmas conclusões que a gente tinha chegado lá atrás quando a gente estava falando olhando os níveis de energia, né? Então, só para deixar claro, ó, órbita circular é um tipo específico de cônica, né? É uma elipse não deformada, quando a energia é igual à energia mínima. Quando a energia está entre zero e a energia mínima, a órbita é elíptica, como a gente já esperava. Quando a energia é igual a zero, a órbita é parabólica. Quando é maior que zero, órbitas hiperbólicas. Na próxima videoaula, eu vou mostrar uma simulação para vocês de um site onde é possível a gente simular um pouco o movimento da ação de planetas
da dinâmica celeste. E aí nessa simulação a gente consegue ajustar algumas coisas, tipo velocidade, energia das partículas e tudo mais. E aí eu vou mostrar para vocês que o mesmo sistema ele pode descrever trajetórias hiperbólicas, parabólicas, elípticas, circulares, dependendo somente do nível de energia que a gente vai fixar para a condição inicial.